Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. E a gente de olho ainda no Congresso, né, nesse day after das eleições. Eleições de ontem que definiram a vitória de Arthur Lira como presidente da Câmara e de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, dois aliados do presidente Jair Bolsonaro. E os dois fizeram discursos de conciliação. Mas Arthur Lira, logo depois da vitória, revogou um ato do ex-presidente Rodrigo Maia, que aceitou a formação de blocos partidários que, no fim das contas, acabam determinando a composição de cargos na mesa diretiva, alegando que houve apresentação depois do horário previsto, uma diferença de 6 minutos. Arthur Lira revogou o ato e, com isso, partidos que apoiaram o adversário dele, Baleia Rossi, já de madrugada anunciaram que irão ao Supremo Tribunal Federal contra essa primeira medida do novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Hoje o Estadão traz uma ampla análise dos nossos colunistas sobre os impactos dessa eleição no Congresso e o que vem daqui para frente com as reformas e também com a votação do orçamento, que é a prioridade, e de um socorro às pessoas que estão aí na pandemia, principalmente agora sem o auxílio emergencial. É isso, e são justamente esses primeiros passos de uma articulação, de uma aproximação, né, tanto do Ministério da Economia quanto do Congresso, que deve ser protagonizada hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele deve sinalizar o que é prioritário para a Agenda 2021 por parte do governo, por parte das medidas econômicas. Ele quer abrir um diálogo com algumas lideranças, né, para não se antecipar, né? Vai agora de acordo com o timing político para evitar erros de articulação que ele, inclusive, já cometeu no passado. E a avaliação é que vai precisar realmente de muito diálogo ali para se identificar e para se colocar questões importantes em pauta ou não, como, por exemplo, o auxílio emergencial, já que os dois novos presidentes bateram nessa tecla ontem. Outro destaque do dia é um desdobramento daquele mega vazamento de dados de todos os brasileiros, porque são 223 milhões de CPFs, inclusive de pessoas mortas, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de documentos de veículos. Bom, houve esse mega vazamento, que foi amplamente noticiado, mas agora o Estadão constatou com uma empresa de segurança, né, que fez um pedido para ela fazer essa análise, que dados do presidente Jair Bolsonaro, também do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e dos 11 ministros do STF, estão à venda na internet. Essa empresa analisou os dados de um hacker, embora o Estadão não tenha tido acesso a esses dados, mas verificou que há várias categorias da venda desses CPFs. Essas informações estão sendo investigadas, a gente continua acompanhando os desdobramentos. Falando um pouquinho de pandemia, as mulheres que contraíram Covid durante a gravidez foram capazes de passar os anticorpos para os fetos, dando aos bebês uma proteção contra a doença. Esse é um estudo que foi divulgado ontem, um estudo americano, apontando que esses anticorpos estavam tanto na placenta quanto no cordão umbilical, e não deixa de ser uma boa notícia no meio de tantas ruins, né? Essa proteção que acaba passando de mãe para filho. Sobre vacina, a gente tem também notícias da China, que liberou a exportação de mais insumos para produzir 8 milhões de doses da Coronavac por aqui. Essa matéria-prima deve chegar até dia 10 de fevereiro em São Paulo, mas também há chegada uma nova previsão de insumos para amanhã, já quarta-feira à noite, por parte, né, da Força-Tarefa para se produzir a vacina da Sinovac no Instituto Butantan. Aliás, o governo de São Paulo deve recuar, diz ontem que deve recuar e deve suspender o endurecimento da quarentena aos finais de semana e no período noturno, apesar de registrar recordes de casos em janeiro. Esse anúncio também deve ser feito amanhã. No esporte, destaque para o Palmeiras, em dois momentos. Às 4 da tarde de hoje, entra em campo com time reserva pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. Jogo aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Acabou o jogo, o pessoal vai para a academia de futebol, jantar e pegar as malas para ir para o Catar, onde o Palmeiras disputa o Mundial de Clubes. Previsão de chegar amanhã lá no Catar, no final da tarde, começo da noite,
e o embarque hoje previsto lá para Cumbica às 11 da noite da delegação que vai em busca do Mundial de Clubes. Tem todo um esquema montado, uma bolha na qual o Palmeiras vai ficar num hotel sem contato externo, a não ser para ir para treinamentos, um hotel muito privilegiado que fica próximo ao estádio, próximo ao aeroporto e próximo ao centro de Doha, a capital do Catar. Todos os detalhes do Mundial de Clubes estão no portal do Estadão, que fala também da demissão de Fernando Diniz. Não é mais o técnico do São Paulo, depois de vários insucessos que tiraram o São Paulo da liderança. Hoje ele está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Junto com ele também saiu o Raí, ídolo do São Paulo, que agora estava trabalhando como dirigente. E o mundo já começa a comemorar o centenário de Astor Piazzolla, um dos maiores músicos do século XX, responsável por uma revolução no tradicionalismo tango argentino. A data exata é dia 11 de março de 1921. 2000 não. 2021 é o centenário. Mas, mal comparando, o Piazzolla tá para o tango como o Tom Jobim tá para a música brasileira. Essa comparação está lá no Caderno 2 do Estadão, numa análise bem legal. E tem também 5 performances para conhecer a diversidade musical de Piazzolla nesse ano tão importante para esse músico latino. Estes e outros assuntos você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Boa terça.